Senhor, amor da Virgem Maria, sou servo missionário Roberto. Muitos tentam negar o pastoreio de Pedro. E muitos tentam negar também que Cristo não fundou a igreja. Primeiramente, biblicamente, quem é o corpo místico da igreja é os apóstolos. Colossenses 18, Cristo é a cabeça. Em Efésios 4:11, foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Olha só, essa verdade aqui muitos negam, principalmente historiadores, etc. Mateus 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. O próprio Deus revelando isso a Pedro. E Jesus interpreta, porque a ação do Espírito Santo, porque o Pai está em Cristo, o Espírito está em Cristo. Tem uma unidade, é dissolúvel. Eu te declaro, tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha igreja. Em Gálatas 1:7, o apóstolo Paulo fala não há dois evangelhos. Há um evangelho só que é pregado pela igreja. Como vai dizer João 7:14-15. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Aquele que quer seguir a minha doutrina tem que seguir a mim. Através da minha doutrina você vai conhecer a verdade, porque o que ligar aqui, Pedro, vai ser ligado no céu. O que você desligar vai ser desligado no céu. Tanto que em João, a profetizamos a uma igreja que Cristo edificou e fundou, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Aqui em João, lá no finalzinho, João 21, do 15 até o 17, tem o envio de Pedro. Cristo está enviando, Cristo está falando: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, apacenta os meus cordeiros, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, apacenta, dá o dom de apacentar, que é cuidar da igreja que ele fundou e vai ser edificado sobre Pedro. Tanto que a primeira pregação foi Pedro e os apóstolos começaram a pregar, os apóstolos 2, através do Espírito Santo, o intercessor. Que muitos negam também que o Espírito Santo é o próprio Deus. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta meus cordeiros. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez: Ama-me? Respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Ó, o Papa Pedro, o pastor, sucessor de Cristo, pastoreando a ovelha ali no cursilho lá de Jerusalém, quando tem uma contenda. Pedro fala, 15, Atos dos Apóstolos, 15, vai deixar a verdade para você saber que Pedro pastoreava sim, tanto que o apóstolo Paulo teve que ir lá em Jerusalém para ser conhecido por Pedro. Olha só, 15-7. Ao fim deu uma grande discussão. Pedro levantou-se e disse-lhe: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Lá em Mateus 16. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele se converte, ele tem que ir lá em Jerusalém, Gálatas 1:19. Olha só. Até o apóstolo Paulo conhecendo o pastoreio de Pedro. Sim, eles tinham as suas brigas, mas eles não andavam desunidos, ele andava só na unidade, como eu disse em 1 Coríntios 1:10. Olha só que interessante, ó. Segundo Gálatas 7, ao contrário, viram que o evangelho dos incircuncisos era confiado, como as dos circuncisos a Pedro, porque aquele cujo ação fez de Pedro apóstolo, dos circuncisos fez também de mim, dos pagãos. Tiago, que é o bispo lá de Jerusalém, que era a autoridade máxima ali, como a cursilho de
ali em Jerusalém, a voz de Pedro prevaleceu porque o Pedro pastoreava o Tiago, pastoreava o apóstolo Paulo. Olha, o 17, ó. Tiago, Cefa e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dado, deram a mão a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Olha só. Aqui a igreja é exaltada. Que da minha boca, desde o começo, Deus me escolheu sob ti, Pedro, edificar minha igreja para pastorear o rebanho, que são as ovelhas, que são as pessoas. Em Coríntios 12:2, os apóstolos são o corpo místico da igreja. Cabeça, Colossenses 1:18, Efésios 1:22, é Cristo que sujeitou todas as coisas aos seus pés. E em Efésios 3:10, a verdade só vai ser conhecida pela a igreja. Que em 1 Timóteo 3:15, que é a coluna do sustentáculo da verdade. Olha só. Segundo Colossenses 3:16, toda a escritura é inspirada. Timóteo, né? 2 Timóteo 3:16. Por Deus, pelo Espírito Santo. Aqui você vê várias passagens. Em João. Os caras negam, né, meu? Os caras negam, porque os caras querem perseguir a igreja. Por quê? Mestres para si, como vai dizer em 2 Timóteo 3:4. Mestres que se apartaram da igreja, que se apartaram da verdade e seguem sua própria cabeça. Não é mais a igreja que é Cristo a cabeça, não. É eles mesmos. Olha só que interessante. Em João, é só. Olha que o Senhor fala, o próprio Cristo fala. João 20:21. Disse outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Em Mateus 10:40, olha só. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem enviou os apóstolos? Cristo. Então, quem renega, quem rejeita a igreja que os apóstolos edificaram, que Cristo fundou, está renegando o próprio Cristo. Então, quem renega o próprio Cristo, renega o próprio Deus. E Mateus e Lucas 10:16 também tem esse mesmo escrito. Aqui você vê a igreja católica, meu irmão. Maria deu a luz a Cristo. Maria é a mãe da igreja. Porque o próprio Deus estava sobre ela em Lucas 1:35. O Espírito Santo pousou sobre ela, ela engravidou, deu à luz Jesus Cristo. Maria não tem pecado. Se Maria tivesse pecado, jamais Cristo ia passar no seu ventre. Conheceu o fruto pela árvore, em Mateus 12:33. É isso mesmo, ó. Ou dizer que a árvore é boa, ou seu fruto é bom. Ou dizer que é mau seu fruto, mau, porque é pelo fruto que conhecei a árvore. Ó. Se Maria fosse o irmão protestante, Romildo, né? Falou que Maria é pecadora, que Maria tem pecado. Se Maria fosse uma pecadora, como você diz, jamais Cristo ia passar pelo seu ventre, porque jamais Cristo ia passar no ventre impuro, como vai dizer em Jó 14:4. O impuro não pode dar a luz ao puro. E uma árvore boa não pode dar fruto bom, mal. E nem uma árvore má dá bom fruto. Então, se Maria é um fruto bom, se é a árvore boa, Jesus que é seu Cristo, fruto santo. Então, a árvore tem que ser santa, porque o fruto é santo. Sem pecado, sem mancha. Então a árvore tem que ser o quê? Santa. Porque em Judas 1:24, Deus preservou ela de toda queda e se fez imaculada. Você está entendendo? A interpretação da Bíblia está na igreja, porque a verdade vai ser conhecida pela igreja, como vai dizer Efésios 3:10, que é a coluna sustentáculo, baluarte da verdade. O apóstolo Paulo fala, caso eu, se eu tardar, se apartar da verdade, a igreja é coluna sustentáculo da verdade. Como você faz um vídeo desse falando mal de Nossa Senhora? A Ave Maria não tem, é uma profanação. Mentira, a Ave Maria tem. Só você meditar no primeiro versículo, Lucas, do 28, você vai ver a árvore cheia de graça. E onde vem essa onde? Vem a mãe do meu Senhor, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus falando que você não acredita na Trindade. Como as pessoas seguem as pessoas dessas que não acreditam na Trindade? E as pessoas seguem essas pessoas. É uma blasfêmia, meu. É inferno, não tem perdão. Se blasfemar contra a Trindade, está blasfemando contra o Espírito Santo.
Se Maria tem mancha do pecado lá de Adão e Eva, por que Cristo passou no seu ventre? Porque Maria é a mãe da igreja. Maria deu à luz a igreja, que é Cristo, você na igreja, porque nós somos o templo do Espírito Santo, corpo místico da igreja, da cabeça que é Cristo. Agora você diz que segue Cristo, mas se apartou da cabeça e não tem Maria por mãe. Olha só. E as pessoas dão crédito a esse tipo de pregação. Fala que o Papa não é Papa, fala que o Papa é a prostituta, a besta, o anticristo. A igreja de Cristo não fundou nenhuma igreja, Cristo fundou várias igrejas. O apóstolo Paulo fala em Coríntios 1:10. Tem que estar unidade, Filipenses 2:2. Os apóstolos ali viviam no mesmo sentimento, na mesma unidade, um só coração. Ali que estava reunido com os apóstolos, as apóstolos 1:14, ali no cenáculo, Maria, a mãe da igreja, a cheia do Espírito Santo. E Atos Apóstolos 2, a igreja se torna pública. Quem estava ali? A noiva, a esposa do Paráclito, do Espírito Santo. Uma igreja pentecostal que não tem a mãe, meu irmão, o Espírito Santo não está, meu irmão. Então, o Espírito Santo se divorciou, separou de Nossa Senhora, que o Espírito Santo é unidade com o Filho e com o Pai. Quem fundou a igreja, sim, foi Cristo, por revelação divina. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é a mesma pessoa. E as pessoas dão crédito para esse tipo de evangelho. O apóstolo Paulo fala, não há dois evangelhos, é um evangelho só, que é a coluna sustentada da verdade. É uma só igreja, não é várias igrejas, porque Atos Apóstolos 20:28, Cristo morreu pela igreja, deu seu sangue pela a igreja. Ó, você está entendendo? Seja louvado o Senhor.